Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, estamos de volta com o primeiro jornal, recebendo aqui no estúdio hoje da Prever FM, o pessoal do Santa Marcelina, a Michele Domingues Figueira, a Paula Bergamo Espousino, é isso? Isso. E a Camila de Almeida Pimentel Rossi. Bom dia, Michele, Paula, Camila, obrigado por estarem com a gente aqui. Bom dia. Bom, vamos começar para a gente entender um pouquinho, né? O Santa Marcelina, um colégio, acho que um dos mais tradicionais, digo um dos mais porque fica em dúvida, né? Temos o La Salle e o Santa, que são os mais antigos aqui da cidade, os mais tradicionais. Então o Santa está entre os mais lembrados aqui do município, da cidade, né? Uma tradição muito grande e um prédio fabuloso que tem ali, né? O que é o Santa Marcelina? Quem que pode começar contando pra gente da onde começa e até onde vai o ensino no Santa Marcelina? Bom dia aos ouvintes da Prever FM. O Santa Marcelina é um colégio hoje que atende desde o berçário até o ensino médio. Então ele completa aí todas as etapas da educação básica. Legal. E qual que é a missão da instituição, né? Porque o Santa Marcelina é uma instituição católica, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar também. É um colégio, a gente antigamente chamava colégio de freiras, eu não sei se esse nome ainda permanece. As irmãs. Como é que é essa ligação e qual que é a missão do colégio, da instituição, né? De ser uma escola marcelina. Uhum. O colégio hoje, né, em Botucatu, né? Ele tem mais de um século de existência. Ele nasce da visão de mundo de um padre italiano, né? Luigi Biraghi. E na época, né, lá no século XIX, ele pensava em ter uma educação de qualidade para as mulheres, né? Porque ele acreditava que era a partir da família que poderia se mudar a sociedade. Então, no século XIX, ele tem essa inspiração e ele convida uma moça, né, que rapidamente fez seus estudos para estar com ele na missão para criar, então, essa escola, porque no século XIX as mulheres não tinham esse acesso, né? E a ideia dele era ter uma escola, né, que pudesse formar mulheres, né, porque elas seriam mães, elas seriam ali, né, conduziriam a família para esposas para poder, né, melhorar a sociedade. E ele era um homem à frente do tempo dele, né, porque pensar isso no século XIX. Então, a partir disso, né, surgiu a congregação das irmãs de Santa Marcelina, que tocam então esse projeto, né, educativo, né, que nasceu lá no século XIX hoje, né, no século XXI, traz toda ainda essa exigência de qualidade na excelência acadêmica e também na formação de valores. Então, hoje, nós temos, né, as irmãs que controlam, né, que gerenciam todo esse processo e nós, leigos, que fazemos esse projeto educativo caminhar e seguir adiante. Até um tempo, eram só as irmãs que cuidavam do colégio, né? Era um colégio interno, se eu não me engano, não sei se vocês têm de cabeça a data que isso mudou. Mas eu acho que... Não, mas a gestão hoje ainda, né, é toda por elas. Existem ainda, então? Sim, as diretoras, né, pedagógicas, administrativas, são todas irmãs. Legal. E de que forma que essa estrutura que o colégio tem hoje, né, de centenária e que foi modernizada, né? O Júnior até falou agora de uma construção de um novo prédio, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas de que forma essa estrutura, ela contribui para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos alunos do colégio? Nós temos hoje, né, um amplo espaço que acolhe desde o berçário até o ensino médio. Contamos com a área externa que as crianças aproveitam muito. Então, hoje nós temos muitas crianças que ainda vivem, né, dentro de casa, porque por conta de toda a sociedade mesmo que a gente tem, o trabalho das famílias. Então não tem como ir como nós éramos antigamente, que a gente gostava de brincar na rua, né? Conhecia todo mundo. Hoje eles acabam vivendo mais no mundo deles ali. Então nós podemos propor isso às crianças, né? Pela área externa que nós temos, pelos amplos parques, pelas amplas salas. Então acho que essa estrutura valoriza muito o estar junto. Ter as famílias dentro do nosso colégio, que eles têm essa liberdade de levar as crianças até a sala, buscar também. Então acabam indo buscar e acabam ficando lá, porque as crianças querem continuar brincando nos parques, querem aproveitar o espaço que nós temos ali. Eu acho que isso agrega muito a toda a nossa clientela ali, aos estudantes que estão conosco. Aqueles jardins maravilhosos existem ainda. Existem ainda e muito bem cuidados, né? Eu me lembro, eu não estudava no Santa, mas eu tinha meus primos estudavam lá, e quando eu ia buscá-los, né, com meu tio, com a minha tia, eu via aqueles jardins, eu queria correr por tudo aquilo. Aquilo era maravilhoso. Bem em frente ao Parque dos Patos, que as crianças intitulam de Parque dos Patos, que é o parque aberto. Nós temos
uma planta rasteira ali que ela forma uma casa. É uma casa de energia, na realidade. Mas é conhecida como a casa da bruxa. Ela é a tradicional casa da bruxa, porque ela ficou toda verde, ela tem uma porta de metal e aí as crianças adoram brincar lá porque eles vão se esconder da bruxa. Então tem toda uma história, né? Um valor que a criança associa e os maiores também, né? Acho que esse é o segredo de uma instituição como Santa Marcelina, é de agregar a modernidade no ensino com a tradição que um colégio como o Santo oferece, né? É isso mesmo. Sim. E você sabe que eu tive lá, Júnior, a última vez que eu estive lá, até conversando com o Lorival, a filha dele estuda no Santo. Sim, a Lorena. E ele estava me falando de uma exposição que ele foi lá, e eu me lembrei que você passa pelos corredores do Santa, você respira história. Sim. Sim. E sem contar o brilho do chão, como é que fica aquele chão brilhante, né? O lugar é maravilhoso. É uma pena que é fechado, as pessoas não podem, mas passar por aqueles corredores, você respira história. E aí vocês falaram de inovação, né? Como é que une essa inovação? Como é que o que o Júnior falou também, né? Essa modernidade no dia a dia dos estudantes, como é que é trabalhar manter a história preservada, manter tudo aquilo ali bonitinho, mas também ser um colégio inovador? Como que tradição e modernidade andam lado a lado. Sim, quando a gente pensa, né, nessa inovação, a gente passa por muitas formações, né? O Santo tem um projeto que é o Santa Trip, e nós, né, viajamos para vários países. Então, tudo que tinha de mais moderno e que cabia para nossa realidade, né, porque a cultura é diferente nos outros países, a gente traz para nossa realidade. Michele esteve na Itália, Camila esteve na Colômbia, eu estive em Portugal. As outras coordenadoras da rede também foram para outros lugares e a gente partilha isso. Então, tudo que é inovador, a gente traz, né? Tanto na educação infantil, com os contextos, no Fundi 1, com metodologia de trabalho por projeto. Esse dia que o Lorival citou era a Expo, né? Que a gente apresenta os projetos que as crianças do Fundi 1, primeiro ao 5º ano, construíram durante o ano. E ele esteve no nosso memorial, que o memorial, o Santa Marcelina de Botucatu, é o primeiro do Brasil, né? Então tem muita história nesse lugar mesmo. Isso tem muito a ver com a ideia do fundador, né? Porque ele dizia que a gente precisava estar sempre atento aos sinais dos tempos. E quando a gente pensa na educação que o Santa oferece, é pensando assim, quem é o egresso, né? Quem é esse aluno que a gente vai devolver para a sociedade, né? Então a gente precisa, né, agregar essa questão da história, de saber de onde viemos, né, para o que nós vamos entregar. E a gente não pode desconectar do tempo, né? Então o que esse tempo exige? Então quando a gente pensa lá no ensino médio, né, nós temos disciplinas que, além das disciplinas que prepara para os vestibulares, são disciplinas que também continuam preparando para valores, né? Então nós temos uma disciplina em específico, né, que é o itinerário formativo, onde os alunos precisam desenvolver projetos, né, pensando na realidade, né, na realidade da cidade, na realidade do estado, do país, né, do mundo, e que eles devolvam em forma de conhecimento essa realidade. Então, que eles podem contribuir. Então, eles usam todos os conhecimentos teóricos que eles tiveram para ter uma aplicação na realidade, né? Então, associando isso, né, o que o mundo está precisando, né, de quais habilidades, além das habilidades técnicas, né? Então, as tal das soft skills, né? O que eles estão precisando desenvolver. Então a gente alia isso também pensando, né, de estar conectado com esses sinais dos tempos. Você usou uma palavra importante, né, que é valores. A gente está falando de educação, mas os valores eles andam lado a lado com isso, né? Sim. Como é que lá, desde a educação infantil, é instituído isso? Como é que vocês trabalham essa inserção de valores nos alunos para que lá no 3º ano, né, do ensino médio ele possa sair realmente? E o educado, né? O educado a gente tem que educar em casa, né? Mas a educação do caderno, da conta, da linguagem, como é que consegue sair com os valores apropriados e também com essa educação em dia? Isso, nós temos uma matriz socioemocional que acompanha o nosso currículo e também organiza toda essa estrutura para que os nossos docentes e qualquer pessoa, porque todo mundo que está dentro de uma escola é educador, independente da função que ele faça ali. Se a criança chega a quem está limpando o pátio e vai perguntar alguma coisa, né? Ele está se dirigindo a ela, então ele tem que dar uma resposta compatível ao que ela está esperando também. Então a gente faz também toda essa formação. E aí a gente trabalha esse respeito mútuo, né? Essa empatia de se colocar no lugar do outro desde pequenininho.
a gente conversa muito, a gente conta história que vai agregar esse valor. Nós temos a capela lá, porque o ensino religioso está presente na nossa grade curricular. Então, nós fazemos visitas à capela, nós ensinamos esses valores e as crianças aprendem pelos exemplos. Então, nós somos o maior exemplo dela. Como você disse, a educação vem da família, mas nós precisamos desse complemento e dessa parceria. Então, não adianta só, né? Hoje o mundo está bem mudado. Então, as crianças de ontem não cabem mais no mundo de hoje, vamos dizer. As crianças que nós fomos, a maneira que fomos educados, hoje nós não conseguimos mais caminhar com todo essa rigidez que tínhamos, vamos dizer assim, né? Enquanto éramos crianças. Hoje as crianças são donas do que elas querem fazer, elas têm opinião, elas têm voz, então isso a gente agrega tudo ao nosso cotidiano e atrelado aos valores que a gente não perde jamais. Aí a partir do 1º ano a gente já tem as aulas de ensino religioso com especialista, temos também a infância missionária, que depois no Fundo 2 vira pastoral. Então assim, quando a gente pensa em tudo que o santo oferece, é um pouquinho de cada coisa, né, que faz com que a gente torne esse indivíduo integralmente mesmo. E quando a gente, né, falou um pouquinho lá da estrutura, a gente também tem que colocar os espaços, né, que a gente tem no colégio. A gente tem 2 quadras, a gente tem ginásio, sala de arte, os laboratórios, sala maker. Todas as nossas salas, né, são equipadas com ar-condicionado, com projetor. Então, assim, tudo isso, né, para contribuir com essa criança. Quando a Camila coloca, né, os projetos que desenvolvem no ensino médio, vem numa continuidade. Então, a Michele, né, a gente começa lá na educação infantil com essas pesquisas, com essas propostas. Aí, ali no Fundo 1, eu continuo com os projetos que eles desenvolvem durante o ano em MTP. Depois vai para metodologias ativas até chegar no ensino médio e ter essa proposta com projetos novamente. Na verdade, não está desconectado, né? A gente não forma valores ou não dá valor, né, para aquilo que eles trazem de casa, se não for numa proposta integrada. Né? Então, é no fazer de todo dia. Né? Então, quando a Michele comenta que nós temos uma matriz de habilidade socioemocional, né, nós temos como é que a gente vai desenvolver ou despertar lá na educação infantil alguns valores, como é que a gente vai propor que no ensino fundamental isso continue desenvolvendo até chegar lá no ensino médio, né? E isso acontece no fazer da escola, no dia a dia, né? Do mesmo jeito que a gente tem que todos os espaços do colégio são espaços de aprendizagem, todas as relações do colégio também favorecem essa formação. É uma mini sociedade, né? E a gente cada um é educado de um jeito e chega lá para nós. Então a gente tem que... E esses valores vêm, né, dos professores, quando eles estão preparando uma aula, né, eles estão entendendo aquilo que a gente pretende formar, o que a gente pretende entregar, né? Então, eles vão verificando no fazer cotidiano deles, no dia a dia deles, como é que eu posso, ao ensinar matemática, também colocar um valor aqui, né? Então, vamos imaginar, o professor está fazendo uma correção e, de repente, um aluno vai até a lousa ou faz uma pergunta, né? Então, para que ele não tenha vergonha, que ele consiga se expressar. A gente está falando de empatia. Como é que o professor vai conduzir essa situação? Né? Então, é esse olhar atento ao fazer cotidiano, né? As situações de todo dia da escola, para que esse valor comece a ser visualizado, construído e depois vivenciado, né? Pelos nossos estudantes. E temos 3 coordenadoras que têm que disseminar isso para os seus professores. Não deve ser um trabalho fácil. E para quebrar essa rotina que é pesado também a rotina para criança, né? Porque a gente tá falando de criança ainda, mas tem toda essa rotina. Existem alguns eventos, a Paula falou da Expo, né? Mas quais são os eventos que vocês fazem durante o ano para dar essa quebrada e complementar esse São ensino? muitos eventos. Muitos, né? Os tradicionais, a festa junina, a Dia das Mães, Dia dos Pais. Temos também o Santa Kids, que é o Santa evento Kids, né? da Paula. Temos mostra cultural. Temos o Santa Fest, que é a festa cultural que nós desenvolvemos com todos os estudantes, desde o berçário até o ensino médio. Temos cantatas. As festas de encerramento. Sim, as festas de encerramento da educação infantil. Todas as atividades esportivas, né? Porque a gente sabe, né, que o esporte também é um fator, né, de desenvolvimento de várias habilidades também, de valores emocionais. Então, nós temos momentos, né, dessas competições à noite, né? Então tem que o Santa acontece Kids, desde o primeiro aninho, né? O Santa Teens, então são eventos esportivos, né, que acontecem à noite. Então a gente
acaba utilizando também, né, das comemorações, né, das datas importantes e das atividades esportivas, momentos, né? A gente tem o Santa Fest, que é, né, lá no meu segmento, né, que é Fundi 2 e ensino médio, que são os alunos do Clube da Música, né, que é uma atividade extracurricular, onde os alunos que amam música, né, vão para o colégio para poder, né, aprender um instrumento, aprender a cantar, e eles formam bandas, né, e essas bandas são apresentadas, Legal. né? Então é bem interessante, né? Qual que é o universo do Santa hoje? Vocês têm ideia de quantos alunos tem no colégio? Mais ou menos? Nós temos mais de 700 alunos. Sim. Que bacana. E dá para fazer matrícula ainda ou não? Dá. Matrícula aberta já para ano Já que vem? estamos com as matrículas Como é que abertas para o funciona? ano que vem. Quem tiver interessado, tem filho aí em idade escolar, como é que pode fazer para conhecer o colégio? Marquem uma visita conosco. É importante estar lá, né? A gente fala assim, tentar fugir nesse dia do horário do almoço, que é troca de período ali para nós. Então, assim, separar 1 hora do seu dia, porque é muita coisa para ver, né? É só marcar uma visita. É um tour? É um tour completo. completo, com a Vitória, né? Ela é bem preparada, os pais gostam bastante de estar lá com ela e conhecer tudo. E aí, qualquer dúvida pedagógica, nós estamos lá também para tirar essa dúvida. E desprender de um tempinho para estar lá conosco. Por falar em dúvida, perdão, André, Pode ir. existe uma dúvida muito antiga. Eu gostaria que meu filho e minha filha estudassem no Santa, mas a minha família não é católica. O Santa, para a gente desmistificar isso, ele oferece uma educação católica ou uma educação cristã? Como é que vocês colocam essa informação para os pais que desejam ter seus filhos lá? Sim, é uma pergunta que, né, sempre nos fazem. A gente, né, tem crianças de todas as religiões. Quando a gente fala nos valores, a base é o respeito. Então, assim, a gente, né, educa e cuida para que eles respeitem todas as religiões. Quando a gente pensa em ensino religioso, é um componente curricular, como história, geografia, Alinhado à ciências. BNCC, inclusive, né? Isso. E, assim, quando a criança, né, se a família for católica e a criança for fazer a primeira comunhão, o crisma, isso é na comunidade em que eles estão inseridos, não no Santa. Exato. O Santa é como componente curricular mesmo. É importante falar isso, né? Sim. Antigamente nós tínhamos muito essa dúvida, hoje diminuiu bastante, mas ainda assim é importante você tirar de vez essa dúvida de quem está ouvindo, né? É claro que a gente, né, comemora Nossa Sim. Senhora do Divino Pranto, a Páscoa, tudo isso. Nós somos um colégio católico. Porém, né, a base é o respeito. E a pessoa que, por exemplo, tem um filho em idade do maternal lá, ele vai entrar no maternal e, se Deus quiser, vai seguir até o último ano do ensino médio. Isso. Mas quem já está, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, fala, mas eu não comecei lá desde o maternal, é possível inserir ainda esse aluno? É muito possível, né? Porque nós temos como legislação, né, no país, de que nós precisamos entregar, enquanto habilidades e conteúdos, algo que é a BNCC para todos, né? O que o colégio faz, ele... O que é essa sigla que você falou aí? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que são as aprendizagens mínimas esperadas, né? Então, todas as escolas precisam entregar isso. O diferencial é que cada escola vai ampliar ou colocar algo a mais ali que sente importante, né? Então, o aluno que chega para nós na primeira série do ensino médio, ele talvez venha, né? Ou com uma formação diferente, porém, né? A gente tem todo um cuidado, né? E um preparo para os alunos que chegam novos, né? Então, a gente faz, né, um teste de admissão no começo para esses alunos novos. Para conhecer, para entender, né, quais são as potencialidades, quais são os pontos a melhorar. E para esse aluno novo, a partir disso, a gente já traça um plano de apoio e de atenção. Né? E aí, a partir desse plano, né, os professores, a orientação educacional, né, porque isso eu acho que é algo do colégio que é um diferencial, né, que é uma psicóloga que acompanha todos os estudantes e esses novos principalmente, né? Ela tem um trabalho bem direcionado no começo do ano para acompanhar tanto a parte de adaptação quanto a parte de aprendizagem. Então, a gente tem uma estrutura para acolher esse aluno novo, mesmo que chegue lá na primeira série do médio ou no 6º ano, ou que entre na metade do fundamental, para acompanhá-lo, para poder desenvolvê-lo de forma integral também. Botucatu tem muitas escolas só de educação infantil. Então, a entrada agora no primeiro ano é muito grande. A gente recebe muitas crianças de escolas que terminam ali com 5 anos mesmo. Então, tem uma entrada
grande agora, né? E que tem todo esse acompanhamento, né? E também tem o de teste de admissão, que a gente, né, começa conhecendo essa criança, essa família, quais são as potencialidades, quais são as dificuldades para trabalhar junto com a família. Que bacana. Camila, Paula, Michele, pois não. Não, eu só ia perguntar da estrutura nova, que está quase que sendo finalizada, deu né? um spoiler. Quem passa ali pela lateral e vê uma estrutura maravilhosa. Pela Coronel Fonseca. O que é aquilo, né? Michele? Aquele é o prédio novo da educação infantil. Hoje nós temos, né, a educação infantil um pouquinho em cada lugar, vamos dizer assim. Tem onde começa um grupo de nível 4 e 5, mais abaixo eu tenho um nível 2, depois eu tenho um nível 3, eu tenho um berçário, então eles não ficam todos juntos. Então agora nós temos um prédio, né, estamos construindo lá, se Deus quiser em agosto de 2026 nós já estaremos em funcionamento, que as obras estão evoluindo muito rápido, finalizamos essa semana o último contrapiso. E aí as crianças ficarão todas juntas, né? Todas as salas juntas, mas não separado do colégio. Continuaremos usufruindo de toda aquela estrutura que as crianças já usufruem hoje. E também temos um diferencial quando vocês passarem ali pela rua. O último andar lá, o terceiro piso, é um solário. Então nós teremos também um aproveitamento desse espaço, né? Que vai ter arquibancada, onde nós faremos festas, confraternizações com as famílias e nós conseguiremos ver a cidade num giro de 360 graus. Bacana. Legal. Porque será todo de vidro. Terá uma estrutura de alvenaria, né? Até garantindo essa segurança, mas também conseguiremos ver E um o pôr do sol. lindo, Que a gente sempre sobe lá para acompanhar a obra no pôr do sol. Vendo a Vital Brasil de vendo cima, né? Exato. Inteirinho. Elevado Bento Natel, a gente consegue ver inteiro. Com salas mais amplas que acomode todas as nossas crianças, todos juntos, muita transparência, né? Todo mundo conseguindo se ver, sem paredes. Então, nós vamos ter paredes de vidro, pátios em todos os nossos pisos, em todos os nossos andares, os pátios ali dentro, que a gente consegue fazer atividades intercaladas. Uma estrutura, assim, realmente bem inovadora e que não existe ainda na nossa cidade. Legal. Legal. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quem ficou interessado é só procurar a Santa Marcelina. Acho que todo mundo conhece, né? Mas quem quiser contato é só procurar no Google ali, vai ter o contato. Não sei se vocês têm um telefone de cabeça para passar aqui. Sim. Tem? Nós que agradecemos, né, o convite, a oportunidade de estarmos aqui e contarmos um pouco da nossa vivência, da estrutura e do que é o nosso colégio, né? E quem tiver interesse, é só ligar no 3811-1220 que vai cair direto na recepção e agendar, né? Teremos o prazer de atendê-los. Obrigado. Obrigada, bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.